Shalom a todas, a paz do Senhor, todas sejam bem-vindas em nome de Jesus. A Edilene me convidou para estar fazendo a abertura do nosso trabalho. E, por coincidência, o ano passado também eu fiz a abertura do mês de fevereiro. E o ano passado, o Senhor colocou no meu coração de eu falar sobre amendoeiras. É o novo de Deus. E graças a Deus nós vivemos o novo de Deus no ano passado e estamos vivendo ainda hoje o novo de Deus. E quando ela me convidou, eu falei assim: Senhor, o que eu vou falar na abertura? E aí eu fui buscar no Senhor o que eu iria falar. E aí eu fui meditar sobre ídolos. Peguei um pequeno estudo e fui meditar. Aí o Senhor falou assim: não é isso que eu quero que você fale. Aí eu fui meditar sobre águas de Mara. Muito bonito também, se os irmãos fizerem estudo, é muito lindo. E aí eu já estava estudando sobre as estações do ano, até falei com a Edilene. Mas o Senhor falou para mim assim: não é isso ainda que eu quero que você fale. Eu falei: Senhor, o que eu vou falar então? Aí o Senhor me direcionou a andar com Deus. Foi o que Ele falou: andar com Deus. 2026 está começando, né? Para umas até já começou mais rápido, né? E aí Ele falou: então, eu quero que você fale isso, andar com Deus. Não sei o que eu vou pregar não, tá, irmãs? É só uma introdução. E aí eu fiquei, andar com Deus. E Ele nos chama hoje para andar com Deus. Como a gente pode andar com Deus? Aí fiquei pensando, como andar com Deus? A gente pode andar com Deus fazendo muita coisa. Aí eu fiquei, louvar a Deus. A gente pode andar com Deus louvando a Deus, adorar a Deus, orar a Deus. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Aí eu queria ler com vocês em Amós 3:3. Andarão é uma pergunta bíblica. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? E nessa passagem destaca a harmonia, tem que ter, senão não anda junto. Um propósito comum, senão não anda junto. E alinhamento de visão, senão não anda junto. Mas este versículo não foi o que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei: Senhor, mas qual versículo então? Então nós vamos ler Gênesis, Enoque gerou capítulo 5, 22. versículo 21. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. O havia levado. E aí o Senhor foi falar no meu coração: Enoque andou com Deus. Aqui, o andar com Deus, irmãos, eu não sou formada em nada, mas eu fui buscar. É Ithaler em hebraico. E é uma ação contínua, o Ithaler. Não é o andar de andar, é uma ação. E aí o Senhor foi falando no meu coração: a melhor forma da gente ler esse texto é: Enoque escolheu continuamente estar com Deus. Então, não é uma atitude isolada. Então, ele continuamente estava na presença de Deus.
Existem várias formas da gente estar continuamente na presença de Deus. Existe? Existe. E a gente sempre começa 2026 assim: hoje, esse ano, eu vou ler a Bíblia toda. Este ano eu vou me afirmar na oração. Esse ano eu vou jejuar mais. Ou se eu não jejuo, eu vou jejuar. Eu vou agir com justiça. Esse ano eu vou e eu vou. E esse eu vou é o que nos leva a andar com Deus. O haler é um verbo de ação. É sem você retroceder a nada do que você falou, do que você disse para Deus. É uma caminhada de qualidade e não de quantidade de informação. Como assim, Rita, qualidade? Ler a Bíblia é uma qualidade. Quantas coisas a gente aprende, não é? Nós sabemos, irmãs, que temos que ler a Bíblia. Nós sabemos que temos que orar. Nós sabemos que temos que jejuar. Nós sabemos que temos que ser justos. Nós sabemos que temos que ser santo, porque Ele é santo, a Bíblia diz. E eu lendo o versículo lá de Gênesis, a geração de Enoque foi a 7ª geração. 7 na Bíblia é um número perfeito. No 7º dia, Deus descansou. E aí eu falei assim: Senhor, o que quer dizer isso? Do 7º dia o Senhor descansou. E lá fala que é a 7ª geração, Enoque. E aí o Senhor falou no meu coração: temos que descansar no Senhor. O nosso dia a dia é tão corrido, tão atribulado, tão fora de si às vezes, que nós não paramos para descansar no Senhor. E aí eu falo: é fácil descansar? Eu passei por essa semana orando com o Messias por uma situação. Aí eu falei: Messias, parece que eu estou me desfazendo, parece que está me sugando. Aí o Messias falou para mim assim: isso aí é para você aprender a descansar no Senhor. Então são situações dentro de casa que Deus fala assim: descansa em mim. No 7º dia Ele descansou. Andar com Deus exige concordar com Deus. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Eu concordo com o que Deus está falando comigo para eu fazer? Deus sempre quis andar conosco. Lá no jardim Ele falou: Adão, cadê você? E hoje Ele fala: Gabi, cadê você? Rita, cadê você? Eu quero andar com você. Mas as nossas prioridades às vezes não nos permitem andar com Deus. E Ele provou isso para a gente, que Ele quer andar conosco, quando Ele enviou o Seu Filho para nos aproximar dEle, para nos redimir, para que nós possamos sempre estar andando com Ele. Então, o que é andar com Deus? Não é andar numa dimensão física, que nem eu falei, vou andar. É andar em espírito, é andar no sobrenatural.
Nós estamos buscando, a Igreja Manancial está buscando o sobrenatural de Deus. É fácil? Não. A base da vida de Enoque foi fé, obediência e amor, para ele andar com Deus. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala que aquele que me ama obedece às minhas palavras. Ele foi obediente. E Deus é amor. Em 1 João 4,8. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Enoque, ele viveu gerações antes de Noé. E vocês sabem o que aconteceu na época de Noé. Então, ele passou por uma sociedade corrupta. E não foi fácil para ele também viver andando com Deus. Você acha que Enoque não queria... Vamos transliterar um pouquinho. Você acha que Enoque não queria ir ao shopping? Você acha que Enoque não queria assistir uma série? Você acha que Enoque não queria ir numa festa em vez de ir na igreja? Mas ele quis andar com Deus. E o versículo 24 nos diz: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus 300 anos, a Bíblia fala. Irmãos, eu estou andando com Deus há 40 anos. E olhe lá, às vezes eu quero ir para o shopping. Às vezes eu quero ir para a festa. Eu ainda estou aprendendo a andar com Deus. Eu ainda estou buscando a obediência. E a Bíblia fala que viveu Enoque 365 anos. Quantos anos tem? Quantos dias tem o ano? 365 dias? Então o Senhor nos diz: todos os dias você consegue andar com Deus. É possível você andar com Deus. E o Senhor nos convida hoje para nós desfrutarmos da melhor vida que foi que Enoque teve quando ele foi levado aos céus. Ele foi levado vivo. Ele foi viver com o Senhor, porque ele andou com Deus. Assim como Deus tomou Enoque para si, que possamos viver uma eternidade com Deus. Hoje o Senhor nos convida. Vamos andar com Deus? Olha aí nesse espelhinho que vocês têm na mesa. Para nós vivermos e andarmos com Deus, é esse versículo que encaixa em nós. Só assim não teremos um véu sobre o nosso rosto e poderemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Nesse espelhinho reflete a glória do Senhor na sua vida? É a glória do Senhor que tem que refletir, irmãos. Não é eu, não. É Cristo em mim. Quem está disposto hoje a andar com o Senhor? Como Enoque andou. Não é como a Rita anda, não.
Enoque andou com Deus 300 anos. Irmãos, eu fiquei pensando nesses 300 anos. É muito ano. E ele andou com Deus 300 anos. Você tem a oportunidade agora de se levantar e de se chegar mais próximo do Senhor através do nosso louvor. Amém? Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. É muita alegria de estar aqui. Tem coisas que o Senhor precisa fazer na vida da gente e não é fácil. Não é fácil porque a gente tem que obedecer. Estar num lugar que a gente, muitas vezes, a nossa vontade não era estar. Mas Deus é tão lindo que quando Ele chama a gente para um propósito, a gente obedece, a gente vê o resultado, a gente vê os frutos. Então é obedecer. Como a Rita trouxe, andar com Deus é obedecer. Andar com Deus é ouvir o que Deus fala e não o que a gente quer que Deus fale. Então faz toda a diferença. Né? Tem critérios para você andar com Deus. E eu antes de entrar na palavra, eu queria contar 2 testemunhos. Dia 6 de novembro eu fui num culto. E terminou o culto, o pastor veio até mim e falou assim: olha, eu olhei para você e o Senhor me mostrou 3 datas. O Senhor mostrou para mim dia 16, 17 e 18. E o Senhor me mostrava você assinando um contrato. Eu criei, porque eu creio, quando Deus fala, eu creio, eu tomo posse. E tudo que Deus fala, irmãos, eu falo. Eu falo porque eu sei que é Deus falando. Então você tem que falar antes, para que depois não venha falar. Falou porque a gente conhece as pessoas que estão do nosso lado. Então, crendo ou não crendo, eu falo. Eu cheguei em casa e eu falei. E eu falei, amém, irmão, eu creio. E isso foi dia 6. Dia 15, ligaram para o meu esposo. Meu esposo trabalha com obra, ele é empreiteiro. Fazia uns 3 anos que esse engenheiro não dava serviço para ele. Aí no dia 15 chamou ele para uma reunião. No dia 16 ele foi. No dia 17 teve mais uma reunião. E no dia 18 a gente estava assinando um contrato, né? E esse contrato, eu não estou fazendo propaganda de nada, irmãos, mas como Deus é tremendo. Os irmãos viram essa casa do Big Brother de vidro que teve. E ele faz esses eventos, né? Meu esposo já trabalhou com eles em vários. Então foi nesse evento que meu esposo trabalhou. E foi assim, foi muito de Deus. E ainda o irmão falou assim: esse final de ano vai ser diferente. Não vai ser tão apertado como foram os outros. Porque Deus conhece, irmãos. Deus conhece cada um que está aqui. Você não precisa abrir a boca para falar. E meu esposo fez um contrato, e nesse contrato ele colocou que ele faria a manutenção. Só que esses lugares é terrível. São pessoas assim que a gente não faz ideia. E uma mulher que tem lá não vai muito com a cara dele. E ela falou, não, você não vai fazer a manutenção porque a gente achou alguém mais barato. E ele veio triste. Ele falou, eu perdi a manutenção. Eu falei, não, você não perdeu nada. Porque não foi isso que Deus falou. Você vai ficar lá até Deus falar que você vai ficar lá. A hora que Deus fechar a porta, é Deus que vai fechar, não é essa mulher. Então descansa. Passou 15 dias, ligaram para ele, a manutenção é dele. Então, irmãos, é o cuidado, o zelo que Deus tem. E um outro testemunho, a gente estava com uma demanda, eu, a Taíra, o Lucas, e a gente estava conversando e tal, e eu percebi que ela ficou triste por uma situação. Eu fui embora no domingo e tem uma amada, uma pastora que eu tenho, assim, muito amor por ela. E depois dos cultos, ela faz uma live todo domingo. E a Tainá nunca entra porque é difícil com as crianças, é horário de pôr todo mundo na cama. E esse domingo eu tinha ido embora, então eu também não assisti. E ela falou que ela entrou, e quando ela entrou eu estava encerrando a live. E aí ela falou, não vou ficar porque já está encerrando, e saiu. Só que ela saiu e ela falou que sentiu, não, volta. Ela falou, vou voltar, né? Já estava encerrando, mas vou voltar. E quando ela entrou, a pastora falou assim, Tainá, Deus manda falar para você. Deus está entregando para você o desejo do teu coração. Aleluia. Irmãos, ninguém precisa falar, Deus sabe.
Deus te conhece e Deus te vê. Persevera naquilo que você tem pedido para o Senhor. Não desanima. Muitas vezes a gente acha: Senhor, eu estou lutando sozinha, estou cansada, parece que nada está acontecendo. Mas o Senhor está falando nessa noite, como falou aqui na palavra de abertura, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. E o que leva a gente a ser tomado aos braços do Senhor e Ele tomar nós para si? É obediência, é não querer fazer o que a gente quer, mas ouvir a voz de Deus. Então, eu creio que até essa palavra vem de encontro uma palavra que, sinceramente, eu relutei. Eu falei: Senhor, eu queria tanto falar sobre Esther, tantas mulheres na Bíblia, é culto de mulher e eu nunca consigo falar sobre as mulheres. Sempre que eu penso, o Senhor fala: não é isso. Aí eu falo: mas Senhor, mas amém, a gente tem que falar o que o Senhor quer que fale, né? Que a palavra é dele e nós somos dele. Então eu queria que as irmãs abrissem Josué, Josué 5, do 13 ao 15. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Irmãos, antes de entrar nesse pedaço, eu queria voltar um pouquinho atrás, só para os irmãos saberem por que Josué estava diante de Jericó, aos pés de Jericó. Josué foi escolhido para ficar no lugar de Moisés, porque Moisés não pôde entrar na terra. E quando o Senhor escolheu Josué, eles estavam saindo do deserto. E o Senhor falou que eles precisavam circuncidar os homens que não tinham sido circuncidados, porque os que tinham sido morreram, porque não obedeceram, porque murmuraram, porque idolatraram. Então eles não iam entrar. Essa geração nova eram os filhos, então precisava ter a circuncisão. Então eles precisavam atravessar o Jordão. E Jordão ficava de frente para Jericó, muito próximo de Jericó. De Jericó se via o Jordão. E Josué obedeceu. Eles iam passar o Jordão. Para passar o Jordão, estavam em tempo de chuva, então era muita correnteza e as margens do rio Jordão estavam inundadas. E o Senhor falou para que os sacerdotes fossem na frente e levassem a arca. Assim que eles colocassem o pé, o mar ia se abrir. Aquilo era uma prova para o povo que Josué tinha sido escolhido e Josué estava com ele. E Josué fez tudo que o Senhor mandou. E atravessaram, o Jordão se abriu, o povo passou, quase 40 mil homens atravessaram e ficaram em Gilgal. E ali ele fez a circuncisão, e ali eles estavam saindo, atravessaram o Jordão, saíram do deserto. Do tempo que eles estavam naquele movimento de tudo o que acontecia, mas foi muito difícil. E quando eles atravessaram, Josué circuncidou os homens que precisava, e foi a primeira Páscoa que eles fizeram. E cessou o maná, porque o maná é no tempo do deserto, é a provisão do cada dia. E o Senhor está nos dizendo: nós estamos saindo do deserto e nós estamos entrando na terra prometida. Então aquilo que era cada dia, eles estavam comendo do fruto da terra, porque cessou o maná, não tinha mais. E Josué... E o Senhor falou que eles iam entrar na terra prometida, só que tinha um povo que eles tinham que conquistar. Eles tinham que tirar aquele povo dali. E a primeira cidade era de Jericó. E Jericó era conhecida pelas suas muralhas. Era uma cidade muito fortificada, impenetrável. E o Senhor falou que eles iam entrar em Jericó. E Josué, com certeza, foi sozinho, porque o povo estava lá, os homens se recuperando, e todo mundo ficou assim... vendo que Deus era com Josué, né? Além do povo, todo mundo ao redor ficou sabendo que o Deus do povo de Israel abriu o rio Jordão e eles passaram em seco. E quando Josué estava ao pé de Jericó, fala que ele estava
com os olhos abaixados. Ele estava orando, ele estava buscando em Deus uma estratégia. Senhor, que é isso? Como que a gente vai entrar nisso? Como que a gente vai? Não tem como nada alcançar essa cidade para a gente derrotar. E quando ele ergue a cabeça, ele vê o quê? Um soldado que ele não conseguiu identificar. Pela vestimenta não era da parte dele e nem da parte do inimigo. Então quem era esse homem? E que estava com a espada já desembainhada. Então Josué chega para ele e pergunta: você é a favor ou contra? Não. E o que o Senhor quer dizer com isso? Na minha luta e na sua luta, o Senhor não vem para estar do meu lado ou do dele. Ou seja, um problema familiar, um problema no seu casamento, o Senhor vem para resolver. Porque Ele é o Deus que resolve o problema. Ele não toma partido. Porque o partido, você quer de um jeito, a Heloísa quer de um jeito, eu quero do outro. Então tem um partido aí. O Senhor não tem partido. Ele quer a vontade dele seja feita. Então muitas vezes, irmãos, a gente está com uma situação dentro do nosso lar. Eu vou dar um exemplo que eu vivo com meu esposo. Eu quero ter partido, eu quero que ele entenda a minha visão. Eu quero que ele saiba o que eu vejo que ele está errado. E ao contrário, ele quer ver de mim alguma mudança que para mim está tudo bem, eu não preciso mudar. Só que o Senhor Deus, o que Ele fala para nós? Eu não sei qual que é o seu problema. Se é uma enfermidade, se é no teu serviço, se é no teu ministério. Mas o Senhor está falando, Ele não tem partido. Ele veio para solucionar. A espada desembainhada quer dizer, eu vim para decretar a vitória. Então, irmãos, quando Josué pergunta e ele fala que ele não é de um lado nem outro, mas ele era o príncipe do exército do Senhor, Josué se prostrou imediatamente. Por quê? Porque ele entendeu que era o Senhor, não era um anjo. Porque Josué ele não ia se prostrar diante de ninguém, porque ele sabia que era só diante do Senhor que ele poderia se prostrar. E não era um anjo também, porque se fosse um anjo falaria, não se prostre diante de mim, é só diante do Senhor, como falou para João. Então, irmãos, era o Senhor ali, apresentado como o chefe, o comandante do exército. E quando Josué adorou, o que isso traz para nós? Sem adoração, irmãos, não se tem vitória. Sem reconhecer que o Senhor é Deus e Ele é o comandante do exército, e Ele vai declarar qual que é a posição que eu e você vamos ter. Não é a minha vontade, não é a sua. Seja no âmbito que for, prevalece a vontade do Senhor. E como a Rita trouxe, Enoque andou com Deus. E Enoque, por que ele andou com Deus? Porque ele ouvia a voz do Senhor e ele obedecia. Ele não ficava com mimimi questionando, mas Senhor, olha isso, Senhor, olha aquilo. Já pensou se Josué falasse para ele, Senhor, o Senhor quer que a gente batalhe com essa muralha gigante? O que o Senhor pensa que a gente é? A gente não tem homem, a gente não tem ferramenta. A gente sempre quer arrumar uma justificativa para não obedecer aquilo que Deus coloca que nós temos que fazer. Deus manda você continuar, você quer parar. Deus manda você não falar, você abre a tua boca e fala. Quer dizer, você faz contrário. Você não reconhece quem é o senhorio da sua vida. Você não sabe quem você serve. Por que a gente, porque eu me incluo, irmãs, essa palavra falou tão poderosamente comigo, porque antes de trazer a palavra, quando você está estudando, a palavra fala com você, a palavra vai te limpando, e a palavra vai trazer entendimento daquilo que eu preciso me consertar, daquilo que eu penso que eu conheço e que eu sou. Aí o Senhor fala, você não é nada, quem sou eu, e eu determino o que você vai fazer, da forma que você vai fazer e o tempo que você vai fazer. E Josué, ele entendeu quem era. Ele se prostrou imediatamente com o rosto em terra. E aí ele fala, o que, Senhor, o Senhor quer? Aí a primeira coisa que ele fala, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés na sarça. Por que ele manda tirar a sandália? Porque aonde o Senhor está é santo. Aqui é santo. Aonde ele habita é santo. Não existe lugar onde o Senhor esteja que não haja santidade. E nós precisamos entender isso. Se a gente não entender e a gente adentrar essas portas, olha, irmãos, me perdoa, porque essa palavra falou tanto comigo que não estou falando com ninguém antes tivesse falado comigo, antes que essa palavra me bateu e me bateu feio. Muitas vezes a gente chega diante do Senhor, se prostra e acha que o Senhor é nosso empregado, acha que tem que ser no nosso tempo. Você sabe qual é o tempo perfeito? É o Espírito Santo que vai trazer para mim e para você, porque senão eu não entendo qual é o tempo. Lá em
orando, jejuando. Não, Senhor, eu preciso que o Senhor me tire esse espinho da minha carne. Senhor, eu não posso continuar assim. Ele parou o ministério dele porque o Senhor falou que a graça bastava e que o Senhor não ia tirar. Porque quantas vezes o Senhor fala, não vou fazer o que você está querendo, porque isso é uma proteção para você, isso está te guardando. Paulo, com aquele espinho da carne, ele não parou, irmãos, porque era excelente as coisas que Deus mostrava para ele. O que Deus mostra para você e o que você deveria buscar é a excelência do Senhor se revelar nos mistérios que Ele tem. Hoje a igreja não fala mais disso, não fala do poder. Hoje nós estamos aqui e já faz um bom tempo, um ano, que está falando de oração. E quando existe oração, há movimento. A oração eu entendo como se fosse um azeite numa engrenagem que está... Aí a oração vem e começa a movimentar. A oração traz movimento. A oração traz a presença daquilo que Deus quer sobre a minha vida e sobre a tua. Por isso que precisamos de oração. Sem oração não tem como. Quando Josué se prostrou e adorou, o que o Senhor estava falando com ele? Sem adoração não tem vitória. Sem você reconhecer quem eu sou, não tem vitória. E muitas vezes a gente acha que a gente reconhece quem Deus é na nossa vida, mas a gente não reconhece, porque senão a nossa vida estaria bem melhor. Porque é isso que a palavra promete. A palavra promete abundância. E essa abundância acontece quando a gente está na posição. É fácil? De jeito nenhum. Não é fácil orar, não é fácil jejuar. Eu tenho um problema muito grande com jejum. Eu passei por um ministério que a gente jejuava, irmãos, 2 meses com água e pão. E de final de semana não comia nada doce, era só arroz e feijão, não podia nada de massa. Saía de um jejum, entrava em outro. Era jejuns, eu fiquei 2 anos em jejum de água e pão. Era até meio-dia sem nada e depois do resto do dia água e pão. Isso era semana, entrava semana e semana. Irmãos, aquele jejum foi para aquele tempo. Só que eu fiquei com problema. Para mim jejuar hoje está difícil. Eu estou sendo bem sincera, porque muitas vezes a gente pensa assim, só fala, né? Só fala, mas não sabe como é difícil. Eu sei como é difícil e sei como é necessário. E sei que se a gente não mortificar a carne da gente, a gente não vai viver o que Deus quer. O derramar do Espírito, o mover, a restauração. Essas portas aqui, o Senhor já mostrou, não foi só para mim não, irmãos. Essa igreja aqui vai estar cheia. Porque essa igreja é uma igreja de amor, uma igreja que abraça. Eu cheguei com a minha família aqui toda destruída. E a igreja me abraçou. Então eu sei o que é amor, eu sei o que é ser abraçado. E o Senhor tem vidas preciosíssimas para enviar aqui. O Senhor tem pessoas que estão aguardando. E por que não vem ainda? Porque eu e você não estamos preparados para isso. Quando o Senhor não manda, não é uma fala que eu não gosto, que eu não é de Deus, essa fala. Ai, Deus não entregou porque Ele está caprichando. Deus não capricha, Ele faz com excelência. Tudo que Deus faz é com excelência. Ele não precisa de tempo para caprichar nada. Ele fez o céu, a terra. Por que capricho? Ele faz com excelência, Ele faz perfeito, Ele faz no tempo dEle. Por que a gente quer atropelar o tempo de Deus e quer que seja o nosso tempo? E quando não acontece alguma coisa, a gente murmura, a gente culpa Deus. Irmãos, quantas vezes que eu estava no ministério, que só o sangue, eu aprendi muito, eu cresci muito, mas quantas vezes eu falei, Senhor, olha o que o Senhor está fazendo comigo. Foi o Senhor? Não, foi a minha escolha. Foi eu escolhi estar ali, não foi o Senhor que me pegou pela mão e me levou lá. Só que lá, o lugar que eu escolhi que está, me fez crescer, porque a dor faz a gente crescer. A dor faz você ser o que você jamais imaginou que pudesse ser. Sabe por quê? Que a dor faz você estar mais perto de Deus. A dor faz você buscar mais. Teria que ser o contrário, não teria? Mas não é, porque quando a gente está tudo bem, a gente não busca com a mesma intensidade. E Josué aqui, ele entendeu quem estava ali. O Senhor não precisou falar mais nada. Ele se ajoelhou e adorou e perguntou o que era para fazer. Aí o Senhor falou. E aí, irmãos, a gente vai para a palavra. O Senhor deu uma direção. Não é com ferramenta, não é com espada. Foi dando 7 voltas. Com a arca na frente, o sacerdote. Muitas vezes a tua guerra vai ser vencida no silêncio. Porque é o Senhor que vai te dar a vitória. Não é falar demais, não é gritar demais, não é querer que o outro aceite aquilo que você quer pelo pescoço. Irmãs, eu estou falando isso para mim, porque quantas vezes eu quero que pegar meu marido pelo pescoço
Senhor, como que é para lidar com ele? Porque tem hora que você fala, Senhor, eu não sei mais. Aí o Senhor fala assim, não, sabe por que ele está assim ainda? Porque você não aprendeu, porque você está errando sempre na mesma coisa, e eu erro na mesma coisa, e eu peço perdão, só que eu não posso pedir perdão e voltar a errar na mesma coisa. A gente tem que ter posicionamento de quem quer ter vitória. Se você não tiver posicionamento de quem quer ter vitória, a gente escorrega sempre na mesma casca de banana e depois ainda reclama para Deus. E Josué aqui, ele se posicionou, ele obedeceu, ele entendeu que não era a estratégia dele que é dar vitória, era o Senhor que vinha para dar vitória. E com Enoque não foi diferente. Tudo aquilo que a Rita trouxe aqui, isso é andar com Deus, obediência, reconhecer quem é Deus na minha e na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, a gente se lamenta tanto por situações que parece que não muda. Falta em nós adoração, falta em nós obediência, falta em nós buscarmos mais a presença do Senhor e deixar que o Espírito Santo, porque nós temos um amigo, nós temos o Espírito Santo, que se você der lugar, você não precisa de ninguém falar que você está errado. O Espírito Santo te constrange, ele fala para você, mas para isso você tem que ter intimidade. Como que você pode saber o que ele está falando se você não para ouvir? Muitas vezes a nossa oração é tão rápida, e aí a gente fala, pede, agradece, e aí levanta e vai embora. Aí a gente deixa o Espírito Santo, e aí? Eu queria falar, você não me ouviu? Aí muitas vezes eu falo, vou ficar quieta. O nosso quieto é meia hora, a gente não tem paciência de esperar. E com Deus é prioridade. Deus não tem sido a minha prioridade, eu tenho certeza disso, irmãos, eu não tenho dúvida. Porque se Deus fosse a minha prioridade, muita coisa estava diferente. Então a gente se engana. E a gente não pode se enganar, porque não dá tempo mais de se enganar. Não dá tempo de ficar tomando leitinho, sendo que a gente já tem bem velhinha e já está comendo comida sólida. O que a gente está fazendo com a comida sólida? É para ficar forte. Não é para deixar o inimigo lançar na sua mente que você não vai passar por essa muralha. Não é para você olhar por aquela muralha e dizer, eu não vou alcançar o ministério que Deus me prometeu. Eu não vou alcançar o meu casamento liberto e meu esposo aqui comigo. Eu não vou alcançar a salvação dos meus filhos, a cura de alguém da família. Isso o inimigo lança sobre as nossas vidas. Irmãs, se vocês soubessem, cada uma de vocês, o poder que a mulher tem, que Deus deu, a gente não estaria do jeito que a gente está. Se cada uma de nós se posicionasse da forma que Deus quer, deixando tudo aquilo que o Senhor quer que a gente deixe, de verdade, não só de boca para fora, porque eu vou falar uma coisa, a gente fala uma coisa, o Senhor conhece o nosso coração. Se eu pegar água e der para Adriana, Adriana, você está com sede, toma água, mas o meu coração, tomara que ela se engasgue. Olha, é bem grave o que eu estou falando, tá, irmãos? Mas Deus está falando, tem gente que faz as coisas com uma intenção, mas o coração está muito longe daquilo que está falando. Deus é aquele que conhece, irmãos. Eu não conheço ninguém aqui, eu conheço as irmãs, mas eu estou falando de algo profundo que eu não falaria, porque eu tenho temor. Eu sei que aqui o lugar é santo, e eu sei, se eu falar alguma coisa, se não for de Deus, eu pago o preço. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente somente é instrumento, eu não sou nada. Se alguém esperar alguma coisa de mim, vai ficar muito decepcionado, porque os irmãos não sabem o desespero para trazer a palavra que eu tenho, a angústia, a preocupação, porque eu vou falar algo que é do Senhor, não é de mim. E quando você fala para uma pessoa algo fora de Deus, você vai pagar o preço, porque muitas vezes a pessoa vai acreditar e vai fazer. Porque hoje em dia tem tantas pessoas fora da igreja. Porque ouviram profetada? Porque ouviram coisas que não aconteceu? Também, mas porque nunca estiveram firmes em Jesus. Porque profetada nenhuma tira você dos pés de Jesus. Ninguém tira você dos pés de Jesus se você estiver firmada nele. Porque eu ouvi muita coisa, viu, irmãos? E não foi pouca, não. Ouvi muita coisa e foi duro para mim tirar. Mas de Jesus eu não largo. Nunca larguei e não vou largar. Porque não é homem que morreu pela minha vida. Não foi homem que verteu sangue naquela cruz. E os meus erros, o que eu fizer, eu vou colher, irmãos. Isso é nítido, é claro, porque a palavra fala. E eu sei disso e você sabe. E o que o Senhor fala? Obedece. Pega
pega o que eu estou te dando, a semente sadia. Não escolhe a semente que você vai ter que colher lá atrás, coisas que você até esqueceu que você já plantou. E aí você colhe hoje e chora e murmura e se revolta contra Deus, mas você esqueceu que lá atrás a semente que você plantou. Então vamos prestar atenção na nossa semente que a gente está plantando. Vamos deixar o Espírito Santo vir trabalhar no coração, porque as promessas que Deus fez, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e Ele faz perfeito. Ele não precisa de tempo, Ele precisa que nós entramos no tempo dEle. Ele precisa que nós estejamos na posição de servos e filhos, e não do que manda e o que diz, o que quer fazer, e no tempo que quer fazer, porque isso faz toda a diferença. Irmãos, eu vou contar eu orei muito para o Senhor. Senhor, quando o Senhor quer que eu fale esse testemunho? Só que eu não podia falar com a minha mãe aqui, e eu também não ia pedir para minha mãe não vir. Só que o Senhor, desde que eu trouxe essa palavra, parece que não tem nada a ver. E o Senhor falou, agora é hora de você falar. E eu falei, mas Senhor, eu não vou falar com a minha mãe lá, mesmo que eu sei. Minha mãe, irmãos, minha mãe é uma mulher de Deus, sempre esteve do meu lado. Quando todo mundo me deixou, ela ficou. Minha mãe, uma mulher de oração em todo esse tempo. Uma pessoa, irmãs, que ela é firme para falar. Quando eu tive a Tainá, eu estava passando por um problema muito sério no meu casamento. E eu entrei num estado meio depressivo. E eu estava no quarto, sozinha, dando de mamar, e eu estava chorando. E ela entrou. Ela falou assim para mim, obrigada. Por que você está chorando? Ah, mãe, porque eu estou triste, porque eu estou preocupada, que eu vou dar conta, toda essa situação. Você não sabe quem é Deus na sua vida? Por que está triste? Você está sozinha? Você não está sozinha. Deus preparou todo mundo para te ajudar. Pode levantar e parar com essa choradeira, porque Deus não se agrada disso. Irmãos, eu não sei, mas foi um sacode que eu levantei, não tive tempo mais para chorar. Então minha mãe é o tipo de pessoa que ela não fica passando a mão, ai não, vamos ver. Não, ela chega firme e aquilo resolve. E essa palavra, irmão, se Deus está falando é porque vai servir para alguém. É uma muralha que parecia que eu não ia vencer, e hoje eu vejo os frutos da muralha que caiu, e vejo os frutos lindos. A muralha caiu, porque Deus veio com a espada desembainhada e falou, sou eu que vou derrubar, sou eu que vou trazer a cura. Então não há impossível para o nosso Deus. Eu não sei qual é a tua muralha, eu não sei, irmãos, aquilo que você está passando, mas hoje o Senhor manda falar, eu sou o general, e eu vim da vitória. Agora, a vitória vem em posicionamento, como Josué se posicionou. A vitória vem como Enoque andou com Deus, mas não andou de qualquer jeito. Ele tinha uma disciplina, ele sabia quem ele servia. Eu e você precisamos saber, irmãos, quantas coisas que você já venceu na sua vida, quantas batalhas o Senhor já te deu vitória. E por que ainda duvida daquilo que Deus é poderoso para fazer? Deus muda a situação, coisas impossíveis que eu imaginava na vida dela que nunca ia mudar. Era doloroso ver ela daquele jeito, o casamento dela destroçado. Aquilo era uma muralha gigantesca. Para Deus não tem. Eu estou dando um exemplo de algo que eu vivi, que para mim, eu acho que foi a pior muralha que eu pude estar como Josué olhando e pensando, como que essa muralha vai cair? Só que não dependia de Josué, não dependia de mim, não depende de você. Depende do Senhor e do teu posicionamento. Quando Ele falar, obedeça. Quando Ele falar, não fique questionando. Quando Ele falar, não diga, não dá mais. Entrega para outro que eu estou saindo. Ele vai fazer a obra. Quem vai perder é você e eu. Olha, irmãs, eu olho aqui, eu vejo tantas mulheres com dons. Tantas mulheres que estão com seus dons enterrados. Você sabe o dom que Deus te deu. Por que você enterra? Por que você acha que você não é capaz? A capacidade não vem de você ou de mim, é do Senhor que te chamou. A palavra do Senhor fala que aquele que chama, Ele capacita. Mas você precisa crer no teu chamado. Eu não posso crer mais que você. Irmãos, Deus quer levantar mulheres aqui para receber mulheres que vêm igual
A gente não sabe o que está aí fora. As pessoas estão sedentas, mas você tem que estar pronta. Você tem que deixar Deus te usar. Seja num abraço, seja na palavra, seja o que for o dom que Deus te deu. Para de enterrar, não é mais tempo. Deus ama cada uma de vocês que está aqui como Deus me ama. Você é preciosa, você é do Senhor. Não saia do teu barco, não larga o teu casamento, não abandona. Não abandona, tá difícil, continua. Olha, irmãos, eu sou casada há 34 anos. Meu esposo ficou firme. Meu esposo, ele é evangélico, ele foi apresentado na igreja, foi criado na igreja. Ele ficou firme 15 anos, depois debandou de novo, porque nunca foi. Não tem desculpa. A pessoa, irmãs, eu sei que a gente tem problema, todo mundo tem, e muitas vezes o inimigo, a pessoa não tem força para lutar, mas você tem que pedir ajuda. E ele deixou as coisas entrar, não pediu ajuda, aí vem com um monte de justificativa. Outro dia eu estava conversando com um jovem, e ele falou, a pessoa fala que não vai para a igreja porque vê os defeitos, né? Então é preferível ficar lá fora, porque a igreja... Eu falei, então, mas por que você não fala para ele? Por que ele não olha quem está andando certo? Por que ele não para olhar quem está dando testemunho? Por que só olha para quem está fazendo errado? Porque não quer estar na igreja. Isso é uma justificativa, porque quando você quer, você olha as coisas boas. Quando você quer fazer, você olha aquilo que te dá alegria, prazer em estar ali. Mas por que a gente só olha o lado ruim? Por que todo mundo aponta só os defeitos? Não olha o lado bom, o lado que tem pessoas que amam, que abraçam, que pregam a palavra, que pagam preço por causa da palavra, que renunciam suas vidas por causa da palavra, por causa de tudo aquilo que Deus entregou. Mas a gente olha, isso não é Ele, isso somos nós. E a gente precisa parar com isso, porque a gente quer a misericórdia do Senhor, mas a gente não dá misericórdia. Não dá. Teve uma situação, irmãos, eu estou tentando rápido falar assim, sobre sentimento, que a pessoa não percebe. Tem uma pessoa amada, amadíssima, e dentro de uma situação, ele orientou uma outra pessoa, e essa pessoa não fez e aconteceu o que ele falou que iria acontecer. E aí eu vi ele no telefone, e ele deu uma risada. E aquela risada me incomodou tanto, tanto. Aí desligou o telefone, eu falei, por que você riu? Não riu. Sabe por quê? Porque você gostou do que aconteceu. Tipo assim, eu te avisei, eu falei, e você não me ouviu. Mas Deus não é assim. Deus, ele não vai dar risada se ele falar para você fazer e você não fizer, e você com certeza vai pagar o preço, mas ele não fica feliz com isso. Ele entristece, porque ele quer o filho dele em obediência. Então, volta de novo para o sentimento, que os nossos corações sejam puros diante do Senhor. Em Salmo, acho que é 51, fala assim, cria em mim um coração puro e reto na tua presença, inabalável. Que o nosso coração seja inabalável. Buscamos um coração sincero. Buscamos a presença do Espírito Santo, que vai te mostrar, vai trazer luz aonde você não está enxergando, vai trazer o tempo de todas as coisas que você não entende ainda. A gente tem o Espírito Santo, irmãos, vamos recorrer, vamos clamar ao Senhor, dá liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo quer falar, o Espírito Santo quer se mover, mas por que o coração da gente se fecha? Por que a gente acha, não, do jeito que está, tá bom. Não tá bom, irmãos. Eu não estou falando, ainda bem que eu estou falando, não estou falando ninguém para rodopiar, pular, sacudir, não estou falando isso, irmãos. Deixa o Espírito Santo moldar, para que você possa ter mais intimidade com aquele que deu a vida por você. Então, nessa noite, eu agradeço o Senhor, né? Espero que a palavra do Senhor, da mesma forma que lavou o meu coração, me trouxe o entendimento que ainda eu não adoro, que ainda eu quero as coisas do meu jeito, que possa cada um pegar a sua parte, não seja inchada, puxar tudo para você, e não seja pá, lançar tudo para o outro, nada é para mim, mas cada um tem a sua porção, que cada um pegue a sua porção e deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração, e se abra para o Senhor, porque você vai ter uma novidade de vida, você vai ter uma experiência que o Senhor quer ter com cada uma de nós. Dentro do seu lar, é você que é a mulher que ora, é você a mulher que se posiciona,
posiciona diante da tua casa e não aceita a afronta do inimigo. Porque quem fica mais em casa, lógico que as mulheres trabalham, mas quem mais tem a visão do mundo, mais sensível às coisas, é eu e você. Então, irmãs, deixa Deus te usar dentro da tua casa. Se coloca, fala: Senhor, me mostra o que está errado aqui. Irmãos, desculpa, mas eu preciso falar isso. O meu filho tem um kit dos infernos. E eu sempre falo: joga isso, não quero isso aqui. E acabo tirando daqui, pondo lá, tirando daqui, pondo lá. Mas eu nunca peguei aquele negócio para olhar. E eu comecei a orar: Senhor, tem misericórdia, limpa minha casa, tira. E aí, do nada, eu peguei aquele negócio na mão e estava escrito Good Spirit, uma coisa assim. Eu fui olhar o que era, fui procurar lá. Era guru espiritual. Eu falei: Senhor, essa porcaria que foi consagrado a esse demônio que está agindo na vida do meu filho, e esse negócio aqui eu ponho para lá e ponho para cá. Ora, repreendo outras coisas, mas eu nunca olhei para aquilo com esse olhar que eu olhei dessa vez. E eu comecei a repreender aquilo que o Senhor deu na minha boca para repreender. Então os irmãos entendem o que eu estou falando? Muitas vezes a gente está desapercebido dentro da casa. Isso foi uma situação comigo, mas eu estou dizendo, cada um dentro da sua casa, começa a pedir: Senhor, mostra, Ele vai mostrar. Muitas vezes é um filho que você não entende, um adolescente, uma criança. Começa a pedir: Senhor, o que está influenciando? É um desenho específico? É uma música? É algo que Ele está vendo que eu não estou desapercebida? O Espírito Santo revela, o Espírito Santo nos mostra, mas você tem que estar disponível, você tem que entender que Ele está para se revelar para você e para mim. Ele quer limpar a nossa casa, Ele quer que o Senhor seja o senhorio em todas as áreas, mas a gente na correria passa muitas vezes desapercebido. Muitas vezes a gente não percebe que é uma seta. Muitas vezes seu marido fala algo com você que fere teu coração e você não se percebe que o inimigo está usando a boca dele para te desanimar, para jogar alguma coisa, e você pega aquilo para você como se fosse pessoal. Irmãos, não se esqueça que a nossa guerra começa aqui no espiritual. A nossa guerra primeiro aqui e depois se concretiza aqui com a vitória. Mas é aqui que você ganha, orando, buscando, sabendo que há potestades que operam, mas o Senhor é Deus que vence toda potestade, porque tudo está sujeito ao nome dEle. Então, irmãos, eu agradeço a minha oportunidade e que Deus fale melhor nos corações, porque só Ele pode. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Glorificado seja o seu nome. Amém, irmãos, está acabando. Mas eu queria falar, eu estou vendo bastante roxinho que eu não conheço. Eu queria agradecer as visitantes dessa noite. E eu queria falar para você, eu queria chamar a Maria Fernanda, que ela vai estar dando um testemunho. Há pouco menos de um ano, a Raquel, que é minha amiga pessoal há muito tempo, me trouxe para conhecer o encontro de mulheres, despretensiosamente, sem nenhuma intenção. E naquela noite Jesus me encontrou. E Ele me tirou de trevas terríveis, que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Mas antes de tudo eu queria agradecer. Agradecer por cada irmã que está aqui hoje, pela vida de cada uma de vocês. E falar que vocês são instrumentos dele no dia a dia. E que eu fui salva aqui dentro, mas as pessoas são salvas em todos os lugares. Eu acredito que a minha conversão começou no trabalho, com a Raquel tirando um monte de dúvida aleatória que eu tinha sobre a Bíblia ou sobre coisas que eu via no Instagram. E foi assim que ela me trouxe pra cá. Então, acho que a palavra de hoje, tanto da Rita quanto da... Desculpa, eu sou péssima, Mara. Foram muito sobre isso, sobre a gente aceitar o que Deus tem pra gente e caminhar do lado dele firmemente. E eu vou falar um pouquinho pra vocês da paz do Senhor no meu testemunho. Semana passada eu trouxe meu namorado pela primeira vez aqui na igreja pro culto. E eu fui cumprimentada muitas vezes, que graças a Deus já conheço muita gente aqui. E todo mundo vinha me cumprimentar com a paz do Senhor. E eu ficava, por que paz do Senhor? E cada cumprimento, cada aperto de mão que eu recebia, eu ficava, mas por quê? E eu, amém, tá bom.
E quando a Raquel me convidou para testemunhar aqui, essa semana, eu olhei para ela automático, assim, falei, você tá louca? Vou falar o que lá na frente? Eu? Aqui, ó, toda errada, toda torta, aprendendo ainda. Um bebê, como diria a Suzy, na fé. E depois eu fui embora, tudo mais, e o Senhor tocou meu coração de você vai sim. Porque eu tô te colocando lá para falar o que você tem que falar, então você vai. Falei, tá bom, mas eu vou falar do quê? E aí eu lembrei desse incômodo que foi muito forte no culto. E aí eu fui pesquisar. E quando Jesus ressuscitou, e aí tá em João 20:19, ele falou para os discípulos dele, posso estar equivocada, mas a paz esteja convosco. Né? E eu falei, tá, eu sei que ele é Jesus, ele tem a posição dele e tudo mais, mas por que ele queria que a paz estivesse com a gente? Tipo, tava tudo bem, né? Ele voltou, tava todo mundo feliz. E aí eu fui procurar mais um pouco, e a paz do Senhor, ela vem do Shalom. Ela vem de não somente a ausência da guerra, mas plenitude, segurança, saúde, prosperidade. Tudo aquilo que eu acredito que a gente cultiva muito, só de estar junto, só de prolongar a mensagem dele no dia a dia. Isso para mim foi muito forte e eu fiquei dias pensando nisso, porque depois que eu me converti, a paz do Senhor me preencheu de uma forma surreal. Eu tenho ansiedade laudada, tomo medicação ainda, mas quando eu me converti eu estava numa fase difícil em casa, com alguns problemas, eu não estava fazendo acompanhamento. E até as meninas no trabalho falavam, Mafê, o que está acontecendo? Você não está rendendo, você não está fazendo. E depois daquele dia eu comecei a render. Eu comecei a fazer, meu sono melhorou, eu virei outra pessoa. E a Raquel fala muito isso, Mafê, você é outra pessoa. E eu acredito que isso foi porque a paz do Senhor me preencheu. E eu fui uma pessoa que buscou muitos preenchimentos na vida. Eu já fui em terreiro de Umbanda, Candomblé, em centro espírita, igreja católica. Gente, eu só não fiz trabalho porque eu era muito medrosa, sempre fui cagona. Mas festa, bebida, droga, tudo que eu podia tentar preencher aquele vazio imenso dentro de mim, eu tentava. E nada nunca me preencheu até eu encontrar o Senhor. E hoje eu sou completa, hoje eu sei que eu tenho o que eu preciso. E a Raquel, gente, porque a Raquel é eu falo pra ela que ela é minha madrinha crente, igual Alcoólicos Anônimos, que tem um padrinho e uma madrinha, eu falo pra Raquel que ela é a minha. E ela fala, Mafê, a gente tem um buraco dentro da gente que é do tamanho exato do Senhor. Então a gente só vai ser completo, só vai ser preenchido quando a gente estiver com Ele, caminhando do lado dele. E enfim, eu fui salva aqui, continuem isso é lindo, maravilhoso, e eu acho que Deus prepara as coisas de uma forma tão perfeita que a Rita abriu falando sobre caminhar ao lado dele e fazer o que a gente tiver que fazer, o que é a nossa vida perto de 300 anos, né? E Mara, né? A Mara falou pra gente das muralhas que a gente vai ter que enfrentar nesse caminho. E como vai ser difícil, mas que Jesus vai capacitar a gente, que o Senhor está do nosso lado e a gente vai conseguir derrubar todas elas. E eu venho aqui, não sei se encerrar, mas enfim, falar para vocês que nesse processo a paz do Senhor esteja com todos vocês. E no lar de vocês, e com os familiares, e os esposos, e namorados, e filhos. Porque eu acho que ela é a cereja do bolo. Quando a gente tem a paz do Senhor, a gente consegue fazer tudo na vida, tudo fica pequeno. Porque por maior que seja o problema, a gente olha e fala, meu pai é grande e o meu pai vai me capacitar para te derrubar. E eu tenho paz nisso, eu tenho paz no plano dele. Isso é muito bom. Então é isso que eu desejo para todos vocês hoje, a paz do Senhor, na raiz da palavra dela. E agradecer por tudo que vocês fazem por mim, às vezes acho que sem nem saber, mas que todas têm uma mãozinha nessa mudança de vida, e no meu relacionamento, e da minha casa, e das minhas amizades, e enfim, a gente vai conseguir. O Brasil é uma nação de avivamento e nós somos parte disso, e a gente vai fazer isso crescer muito. Obrigada, meninas. Glória a Deus, amém.
nem dá vontade de acabar, né? Mas a gente precisa finalizar. Eu vou estar orando. Eu queria pedir para a Suzy orar pela mesa. Você tem muita sorte de me chamar orar pela mesa. Porque a gente não quer engordar. Amém? Pai, eu quero te dar graças. Que depois desse banquete espiritual que nós desfrutamos, essa mesa que o Senhor disponibilizou, nós vamos ter agora esse momento de comida, que nós vamos ter comunhão umas com as outras, que seja tempo de conversas edificantes, de testemunhos, que a tua paz, que a minha filha falou, que ela permeie nossa mente, nosso coração, e que nada venha engordar que está para nós ali. Seja bênção para o nosso corpo, que nós possamos desfrutar realmente desse tempo na tua presença. Participa da nossa mesa, é o nosso convite. Em nome de Jesus. Amém.